Então, estudando o caso da Beth Anderson, eu notei que esse número um, né, seria o Adão. Né? Eu tenho certeza que seria o Adão. E logo depois do Adão, né, existem sete, né, na história da Bíblia, né, existe sete: Enos, Cainã, Mahalael, Jared e Enoque. Então, quando fala-se de Enoque, no livro de Enoque, ele fala exatamente sobre os vigias. Ele chama os anjos de Elohim, né, que seria os deuses, e que eles gostaram das mulheres e transaram com elas e tiveram os néfilins, que seriam os néfilins de hoje. Na verdade, esses anjos que desceram, esses deuses, esses vigias que desceram, eles se rebelaram contra o poder principal e desceram na Terra e deram origem à raça humana. Então, o que eu quero dizer, quando ela falou do número um, logo me remeteu à ideia de que Adão seria o Adão. Então, o número um, para mim, no meu conceito, estudando o caso da Beth Anderson, eu quero dizer que o Adão é o número um. Porque na própria história da humanidade, da Bíblia, né, ela quer dizer que o número um é o Adão. Então, eu considero como sendo o número um. Aí depois, ela falou que quando ela estava que ela teve uma das ambições dela, ela teve ela viu pessoas dentro de uma forma de cilindro. E esses cilindros, existiam pessoas, né, ela chegou a falar sobre um índio que ela viu, e essas pessoas estavam em animação suspensa, né? Eles estavam assim, tipo, parados no tempo. Então, a partir dessa ideia, como estavam em animação suspensa, eles é claro que eu até penso assim, nessa ideia. Por que eles fizeram isso? Eles estão fazendo isso para protelar a vida dessas pessoas para um outro tempo, talvez no futuro, quando o ser humano se extinguir a si mesmo, né? E o ser humano é muito burro para isso, sabe? O ser humano é capaz as pessoas são capazes de se matar para acabar com elas, com a raça humana mesmo, entendeu? Eles são muito burros. Então, não estou falando isso generalizado, mas a maior parte das pessoas, elas existe uma autodestruição. O ser humano, ele é autodestrutivo. Ele se destrói a si mesmo porque não pensa. São pessoas que não pensam na vida, sabe? Se matar, suicídio, matar os outros. Isso tudo é burrice, gente. É burrice, falta de conhecimento, sabe? O problema das pessoas é falta de conhecimento. Eles acham que o mundo é feito de material. Não é, o mundo é espiritual também. Existe o mundo espiritual, existe o mundo carnal. E o carnal, as pessoas acham que só existe o mundo carnal, por causa da ciência que ainda não descobriu a realidade espiritual. Então eles criam essa mentalidade de que só existe o lado material. Então, no caso da Beth Anderson, que foi comprovado através de regressão hipnótica, de hipnose, a regressão de hipnose, ela não pode ser enganada. Não tem como você enganar a regressão de hipnose, não tem como. Então, ela é comprovada, ela é uma ciência de comprovação. Então, se é comprovado, então o que a Beth Anderson passou é verdadeiro. Ela disse que a civilização do planeta vai se extinguir um dia. Então, vamos lembrar
se a civilização vai extinguir, seria a mesma coisa que um dilúvio. Então, vamos lembrar da história do Noé. O que o Noé fez? Ele pegou 2 seres de cada animal, fora a sua família, né, que ele considerou como justos, porque Deus falou: se você conhecer 10 pessoas que sejam boas, justas, eu não destruirei a terra. Então ele achou 5 pessoas justas, que seriam os filhos e a família dele. Ele usou a família dele, certo? E mais um casal de cada ser vivo, no caso os animais. Na verdade, a Bíblia, a gente considera, muitas pessoas consideram a Bíblia como uma história bobinha, uma história da carochinha, mas não é. Nós sabemos que a Bíblia, a história de Noé, os próprios cientistas de hoje, eles fazem a mesma coisa que Noé que ele fez. Eles podem perceber que existem casos, a ciência hoje, ela já faz um banco de dados de plantas e animais através do DNA. Eles fazem já existem isso, já existe. Eu vou mostrar uma imagem de um local que está sendo construído para fazer um banco de dados com todas as espécies da Terra. Para um futuro, se acontecer de o ser humano for extinto, alguém for lá e existe esse banco de dados. Já existe. É real. Não é brincadeira. Não estou brincando aqui. Então, o que acontece? Se isso é real, então a história do Noé também é real. Pense nesse sentido. Pense assim. Faz de conta. Vamos voltar no tempo. Faz de conta que essa história fosse lida há 3.000 anos atrás, por exemplo. Falando de Noé. 3.000 anos atrás. O livro do Noé vem de 6.000 anos atrás. Então, essa história do Noé é muito antiga. Pensa bem, se alguém fez isso há 6.000 anos atrás, observe a inteligência dessa pessoa que falou sobre o Noé. Se o Noé, se as pessoas daquela época falaram isso, e hoje a ciência comprova isso, então é real. Então a história do Noé é real, ela é verdadeira. Então ela aconteceu no passado, alguém fez isso. Então, se alguém fez isso, se alguém fez um banco de dados como Noé fez, se você pensar na história do Noé como uma história da carochinha, você vai falar assim: ele criou isso, parece ficção científica, mas é ficção. É ficção. Vamos dizer que a ficção científica hoje conta essa mesma história. Você vê nas histórias as pessoas voltando no tempo, na história ficção. E hoje, se você for ver na ciência, a ciência tem interesse em fazer a mesma coisa que foi feita na época do Noé. Então existem histórias, né, a gente sabe disso. A própria ciência faz isso. Então, se a própria ciência faz isso, é que aconteceu alguma coisa relacionada à história do Noé no passado. Então, eu considero Adão como sendo o número 1, que a Beth Anderson falou. E eu estou confirmando isso porque tenho certeza que é isso. E o que eles fizeram? Eles estão mostrando para as pessoas. Eu tive uma visão uma vez que eu vi uma imagem de um hominídeo macaco, né? Um homem que ele ficava até meio assim, ele ficava em pé. Era um macaco que ficava em pé. Era um macaco que ficava em pé.
e ele ficava na altura do homem, ele era bem menor que o alienígena, porque eu vi um alienígena e vi um macaco parado do lado dele. Então foi como assim, eu vi um alienígena de mais ou menos 1,70 m de altura e um hominídeo, macaco, ao lado dele, ele em pé, ele estava em pé. Então quer dizer que os alienígenas eles modelaram o ser humano, né, para chegar ao Homo sapiens que nós temos, sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então o que eles fizeram? Eu vi essa imagem, eu vi uma foto assim, sabe, tipo como se fosse uma foto desses alienígenas. Isso eu vi, até me mostraram várias vezes, várias fotos parecidas, assim, com outros hominídeos. Então o que eles fizeram? Eles foram modificando os hominídeos até chegar mas primeiro passou pelo número 1 e depois foi indo para os seres humanos que a gente conhece hoje, até chegar, né, a forma do Adão, até chegar à forma do Adão, que é o que deu origem aos seres humanos. Pode parecer ridículo, mas na ciência existe a Eva mitocondrial, né, usada pelos cientistas, né, e também existe o Adão cromossomial. Existe o Adão cromossomial, eu vou mostrar para você que existe isso. É uma teoria, a teoria feita pela ciência para demonstrar que uma mulher deu origem aos seres humanos que vivem hoje. E também existiu o homem cromossomial, que foi pai da nossa civilização moderna. A ciência explica isso. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. A ciência considera que houve uma Eva e que houve um Adão. A ciência considera isso como realidade. Porque você tem que entender que todo início ele precisa ter um pai e uma mãe. Não existe, nada pode ser criado sem ter um início. Então faz de conta, nós tivemos um início, por exemplo, no oceano, como peixes, e de peixes passamos para répteis, e de répteis para mamíferos. Existem dois tipos de... Você precisa entender que existem dois tipos de répteis. Existe o réptil e existe o réptil mamífero. As pessoas hoje acreditam que existe só o réptil, mas não, existe o réptil mamífero. Todo mamífero ele veio de origem reptiliana. Nós sabemos disso, a ciência sabe disso, só que as pessoas não querem acreditar. Mas o que acontece? Eu vou explicar de um outro modo também. A Beth Anderson, ela teve esse contato com o número 1, e ela, como ela sendo evangélica, ela é uma pessoa evangélica, ela acreditava que os alienígenas eram os vigias, ou anjos. Na verdade, ela está correta. Por que acontece? Os anjos que nós conhecemos como anjos, esses são, na verdade, os vigias, que o Enoque colocou no livro de Enoque. Ele fala que os anjos são vigias. Eles vieram para a terra e desceram na terra, gostaram das mulheres e recriaram um Nephilim. E a partir daí os Nephilim deram origem aos seres humanos, né? Então, os Elohim, que ele fala, Elohim é uma palavra plural, né? E que representa vários anjos, não é só um anjo, são vários anjos. Elohim é vários anjos, mensageiros, né? Então, a ideia que eu quero falar é que quando houve essa descida dos anjos para a Terra, na verdade eles eram alienígenas, porque tudo que é fora da Terra é alienígena. Então
eles vieram para a Terra e construíram a raça humana. Então criou o Adão, e o Adão e assim por diante, e foi vivendo até a época dele. Ele viveu, se fala que ele teve uma idade de 930 anos. Mas isso aí é um ponto para outra explicação, né? Que eu quero vou fazer um vídeo só sobre isso. Então o que acontece? Os alienígenas, eles colocaram como data final 6.000 anos. Eu considero essa data de 6.000 anos contada a partir do ano judaico. Então vamos contar como o primeiro ano judaico é o nascimento do Adão. O primeiro ano judaico é o nascimento do Adão. E a partir do nascimento do Adão até hoje nós temos 5.779 anos, certo? Se nós temos 7.779 anos, faltam 221 anos para completar 6.000 anos. Então a data de 6.000 anos é o final da data de quando os alienígenas irão abduzir seres humanos para fazer uma nova arca, como a Arca de Noé. Espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça de clicar no sininho e deixar seu like e se inscrever no canal para novos vídeos. Até mais.